Estou aqui para conversar, ter uma conversa um pouco mais profunda com você sobre o que é o imaginal. Primeiro, entender algumas coisas básicas também, né? De onde veio, o que significa a palavra imaginal, de onde veio o termo, todo esse tipo de questionamento que pode surgir na sua cabeça e que de repente pode estar te impedindo de entender com mais profundidade porque ficam essas dúvidas de fundo na sua mente, você acaba ficando sem compreender o que é a educação imaginal por causa desses detalhes. Bom, eu queria começar dizendo que o imaginal é um termo extraído da biologia. Mesmo porque o autor, o criador dessa filosofia, metodologia e modelo educacional, ele é professor de biologia. Atuou muitos anos com isso e o termo imaginal, ele vem da biologia quando a gente estuda a lagarta. A lagarta que está lá comendo a folhinha e ela entra no estágio de casulo. E quando ela entra no estágio de casulo, existem células, as células imaginais. Elas acabam destruindo a lagarta ali dentro do casulo e ela reorganiza todo aquele material para transformar a lagarta em algo completamente novo, num ser que se diferencia do anterior em forma, função e aparência e se transforma então, sai do casulo, uma borboleta, que antes era uma lagarta. Então, o termo imaginal, ela vem da célula imaginal, que é a célula que transforma a lagarta em borboleta. Então, imaginal não tem a ver só com imaginação, é uma palavra que rima, né? Parece que vem da imaginação, mas a palavra imaginal ela tem muito mais a ver com transformação. E é isso que nós fazemos como uma analogia também, né, a gente entende que o aluno, ele, enquanto está na escola, ele é uma lagarta e que ele come as folhas de maneira muito voraz, né, e que isso representa realmente a infância e a criança está consumindo como uma esponja ou como uma lagarta comendo folhas, né, tudo aquilo que vai fazer com que ela ganhe energia e potência para em algum momento do aprendizado dela, ela entrar na fase de pupa, na fase do casulo, e ali todo aquele conhecimento que ela adquiriu, todas aquelas habilidades que ela adquiriu ao longo dos anos, possa causar uma transformação interna e que ela possa então sair desse momento da aprendizagem como um ser alado, um ser que vai ver o mundo de uma maneira diferente, muito diferente da lagarta, né, que está ali como um ser terrestre e ela passa a ser um ser alado, que vai ver o mundo de uma nova perspectiva. Legal essa analogia que a gente pode fazer com o significado da palavra imaginal. Além disso, eu gostaria de trazer a origem em si, de que país veio, quem é o autor e por que esse modelo educacional foi desenvolvido. Esse modelo nasceu lá no Canadá, mais especificamente na cidade de Calgary, na província de Alberta. Vamos começar falando do autor. O autor é o Tom Rudnick, ou Thomas Rudnick, conhecido carinhosamente como Tom. Ele foi professor por muitos anos, também passou pela coordenação, pela direção de escolas, e ao longo da sua longa carreira na área da educação, mais de 40 anos trabalhando com escolas, né, ele acabou desenvolvendo esse modelo. Ele era professor de biologia, como eu citei anteriormente, e ele como um bom canadense, né, ele morou sempre num país onde, pelo menos desde que começou a fazer aquela avaliação do PISA, né, o Canadá sempre figurou entre os top 10, né, dos países melhores
países na área da educação. Quem olha para o Canadá e pensa assim: "Poxa, como é que um modelo de inovação pode ter surgido de um lugar onde a educação já é boa, ou considerada boa, pelo menos por essas avaliações que o PISA faz?". É muito interessante isso, né, porque na experiência escolar do Tom, como professor, como diretor, ele notou o seguinte, ele notou que, existe uma curva da educação. E essa curva ela é muito interessante. Se nós avaliarmos qualquer escola do planeta, a gente vai ver que essa curva da educação é igual para todas as salas de aula, que onde 20% dos alunos alcançam sucesso, 60, 70% dos alunos são médios ou medíocres, e tem um tanto de alunos que falham, né? O restante são os alunos que falham dentro do processo. E o Tom sempre se perguntou, né? Poxa, por que será que nós não conseguimos atingir mais do que 20% dos alunos com alta qualidade? Então isso era um questionamento que estava lá na mente do autor da aprendizagem profunda, Profound Learning, ou do que nós estamos chamando agora de educação imaginal. Então esse é o autor, o país de onde veio e os porquês que estavam na cabeça dele que moveu ele para construir um modelo novo. Foi então que ele teve a oportunidade de começar uma escola do zero. A escola se chama Masters Academy and College e é uma escola de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, foi lá que ele começou a implementar coisas diferentes para conseguir resultados novos dentro da educação. Na cabeça dele, junto com a equipe dele, ele estava querendo colocar não só 20% ou menos dos alunos em zona de excelência, alunos 8, 9, 10. Né? Ele queria que 100% dos alunos pudessem atingir zona de excelência. E tudo começou lá na Masters Academy and College com alguns conceitos muito importantes. A escola começou em 1997 e o Tom ele começou a utilizar os conceitos de qualidade de Edward Deming. Edward Deming é aquele cara que desenvolveu o sistema Toyota de produção. É aquele cara que tirou as fábricas automotivas daquele modelo tacanho desenvolvido pelas indústrias norte-americanas, né, a Ford, a Chevrolet, né, e ele transformou o modelo e o modelo conhecido, o modelo Lean, né, que é mais conhecido hoje no mundo como o modelo Toyota. O Deming ele não só desenvolveu esse pensamento para a indústria, mas ele também desenvolveu muito do seu pensamento para a área da educação, porque ele acreditava que o sistema fabril da primeira revolução industrial, ela impactou com muita força o modelo educacional. Pensa comigo, o que as indústrias na primeira revolução industrial precisavam? Eles precisavam de um modelo educacional em que entregasse 20%, cerca de 20% dos alunos fossem preparados para serem os líderes das fábricas, do chão de fábrica. Que houvesse uma grande massa que pudesse compor o chão de fábrica como os operários. E sempre tinha uma margem de erro, que eram os alunos que eles fracassavam nesse modelo. Então, olha só, o modelo educacional ele estava entregando aquilo que a indústria da primeira revolução industrial precisava: 20% de ótimos alunos, 60, 70% de uma massa medíocre, e eles lidavam com muita facilidade com essa margem abaixo da média, né, que não conseguia o sucesso na escola. A indústria se desenvolveu, o mundo se desenvolveu. Hoje a gente está falando de indústria 4.0, caminhando para uma 5.0 já, e nós continuamos com o mesmo modelo educacional, entregando os mesmos resultados da escola da primeira revolução industrial.
Então nós estamos entrando realmente numa nós já estamos não estamos entrando, nós já estamos vivenciando uma crise no mundo da educação. E foi então que o Tom começou a experimentar lá em 1997 algumas ideias de Edward Deming, e a escola estava indo muito bem. A escola começou a estourar a bolha dos 20% dos alunos em zona de excelência, e eles já estavam comemorando. Só que o Tom, como um grande visionário, ele entendeu que o sistema de qualidade de Deming, quando você tem qualidade como o parâmetro do sucesso, na hora que o aluno alcança a qualidade, ele chega num teto e ele não tem como estourar esse teto. Ele sempre vai estar limitado pelo padrão de qualidade colocado diante do aluno. Então, em 1999, o Tom decide fazer uma mudança na sua escola de pesquisa e desenvolvimento. Ele sai do padrão de qualidade de Edward Deming, apesar de continuar usando muitos dos conceitos que o Deming preconizava, mas o Tom colocou a inovação como o objetivo principal da sua escola. Então, comparando qualidade, a gente tem um teto fixo. Quando a gente fala de inovação, não pode existir um teto. É necessário criar coisas que ainda não existem, e aí nós entramos no mundo das possibilidades ilimitadas. E é por isso que uma das falas do Tom sobre o imaginal é fazer o impossível.